Boa noite! Este é mais um programa do Tom, diretamente aqui dos estúdios TBBC. E agora eu tenho, você sabe, o privilégio, a satisfação de chamar ele, o nosso grande Milton Júnior! Boa noite! Estamos no ar com mais um programa do Tom. E nós agradecemos você aí de casa. Para você que achou que esse seria o último episódio, nós ganhamos mais 2 episódios. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu apoio. E mais uma vez agradecemos ao nosso querido Bira do Tom. E para você que está aí essa noite, nós temos um assunto muito importante que trataremos aqui hoje. No Brasil, nós temos cerca de 26 suicídios por dia. O Brasil é o 8º país do mundo no número de suicídios. A cada 40 segundos, alguém tenta o suicídio no mundo. Desse número, cerca de 75% são homens e 25% são mulheres. É um tema que acaba com a vida de muita gente, porque nós precisamos tratar das pessoas que estão ao nosso redor. Então, por isso, nós gostaríamos de chamar aqui essa noite 2 convidados muito importantes, que trarão um pouquinho desse assunto para nós. Marcelinho, quem é o primeiro convidado dessa noite? É isso, Milton. E antes de chamar o nosso primeiro convidado, gostaria de dar aqui um beijo especial para 2 telespectadoras mirins, a Rebeca e a Júlia. Rebequinha, Julinha, um beijo. Fiquei sabendo aí que vocês estão acompanhando o programa. Muito, muito obrigado. E ó, a gente espera vocês aqui no programa para a gente falar um pouco sobre a vida das bonecas. E agora e aproveitando sim, também, Marcelinho, eu gostaria de agradecer, né? Essa semana a Emily, lá de Brasília, ela participa com a gente todos os dias no chat. Então eu gostaria de mandar um beijo também. Emily, obrigado por nos acompanhar e a todos que estão nos acompanhando também neste momento e todas as semanas. E mais uma coisa, nós gostaríamos também de agradecer, né, o cenário novo. Nós temos aqui essa mesa que foi doada, né, especialmente para o programa do Tom. E você vai ver aqui embaixo o irmão Diogo, lá da Igreja Batista Bíblica do Aeroporto. Ele nos doou essa mesa. E ele tem aqui o seu contato, nos ajude aí. Muito obrigado, irmão Diogo, por estar compartilhando aí, nos ajudando nesse projeto, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua família aí. Marcelinho, é com você. gente, que emoção, nosso primeiro patrocinador oficial. Muito bem, então agora, com vocês, tenho o prazer de chamar para o palco do programa do Tom, ele que não é rei, mas tem nome de rei, Arthur Gomes! Fique à vontade. Muito bem. Então estamos iniciando aqui essa noite. Arthur, muito obrigado, né, pela sua disponibilidade, por aceitar o desafio de participar e compartilhar um pouco com a gente aí da sua superação que você teve, né? Mas nos conte um pouquinho, quem é o Arthur? Bom, boa noite, obrigado pelo convite, é um privilégio estar participando aqui do programa de vocês. Bom, meu nome é Arthur, sou daqui de Campinas, tenho 30 anos, eu trabalho na área jurídica atualmente, sou formado em Direito, né? Sou analista jurídico, sou casado faz 3 anos, sou evangélico, da Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Mimosa, desde os meus 9 anos. Acho que basicamente são as informações assim mais básicas, né? E Arthur,
conta um pouquinho pra gente o que você está fazendo aqui no programa, né? Eu não te conheço direito, né, Arthur? A gente se conheceu aqui nos bastidores, Isso. mas você tem uma história de superação muito boa e a gente gostaria de conhecer um pouco melhor essa sua história. O que você teve, o que te trouxe nesse momento estar aqui com a gente no programa? Acho que é oportuno falar, né, diante do fato de nós estarmos no Setembro Amarelo, né? Um mês onde que é combatido as questões relacionadas às patologias mentais, principalmente a depressão, a ansiedade. Eu tive uma experiência relacionada a esse tema. Acredito assim, que eu passe por uma experiência relacionada a este tema. Não vou dizer que ela é um caso encerrado, é um processo. Eu posso dizer, iniciando a contar para vocês, que eu venho de uma família em que a gente vê que isso é um processo genérico. As pessoas da minha família, a gente tem alguns casos de depressão, principalmente do lado da minha mãe. Minha mãe teve um processo de depressivo por muito tempo, tanto na juventude quanto no momento de pós-parto, que também é muito famoso, e algumas primas, tias, e eu vim descobrir que eu também fui presenteado com essa situação. Quando eu era menor, pequeno, por volta de uns 9, 10 anos, eu lembro que eu tive crises de ansiedade, sensações em que eu me percebia, por exemplo, assim, com receio de morrer. Hoje é muito famoso a questão da síndrome do pânico, mas naquela época não era tão difundido, mas eu percebia, por exemplo, sintomas muito próximos e parecidos, como sudorese, medo de morrer, perigo constante, tremor, mãos frias, trêmulas, enfim. Isso criança, com 9, 10 anos. Mas foi um tempo que passou e posteriormente, eu já adulto, há 3 anos atrás, eu estava no momento da minha vida, vamos dizer assim, que não oferecia aparentes circunstâncias para que provocasse isso, ou para que isso fosse, vamos dizer assim, mais acessível, porque eu estava me preparando para casar, cheio de expectativas, sonhos, e eu lembro que eu ia casar em novembro de 2017, em meados mais ou menos de março, eu comecei a ter as minhas primeiras crises depressivas, né? Eu comecei a ter sintomas relacionados vamos dizer assim, mãos trêmulas, sudorese, tremores e um pensamento constante em relação a suicídio. E um outro sintoma que sempre foi muito forte durante esse período é questionamentos existenciais, muitos porquês, muitas coisas voltadas à questão de falta de sentido da vida. Então, assim, foi um período bem difícil, bem desgastante, bem marcante, em que hoje, passado o tempo, eu vejo que me faz hoje ter alguns tipos de cuidado, a ter uma vigilância meio que constante em relação à minha saúde mental, principalmente. Entendi. Foi do nada, Arthur, que aconteceu isso? Do nada, não tenho assim, eu não posso assim atribuir especificamente alguma coisa. Coisas cotidianas do nosso dia a dia, por exemplo, eu tinha muita expectativa relacionada, por exemplo, como eu sou da área jurídica, a ser aprovado na ordem dos advogados, tinha expectativa em relação ao casamento, tinha expectativa em relação a todos os preparativos para um rumo de vida em relação à casa, moradia, etc, etc. Mas assim, não foram coisas assim que eu entendo hoje, depois de um tempo, que contribuíram assim diretamente, não. Podem ter de alguma forma afetado, mas indiretamente. Hoje eu tenho mais consciência de que foi uma coisa do meu corpo, uma coisa orgânica, uma coisa que aconteceu, mesmo crente,
mesmo acreditando muito em Deus, mesmo sempre desde pequeno na igreja, recebendo muito, sendo muito abastecido da palavra, mesmo assim eu me vi nessa situação. Entendi. E você chegou a procurar ajuda? Como é que foi isso? Como você se sentia nesse sentido, né, de depressão? Como que foi um pouquinho desse sentimento? É uma situação bem complicada, porque assim, em regra geral, a gente percebe que muitas pessoas já têm um certo preconceito ainda em relação a esse tema, mesmo a gente está no século XXI, 2020, tem muitas pessoas ainda que têm muito milindre em relação a essa situação, e eu não fui diferente. E principalmente porque a gente que vem de uma linha evangélica, é muito comum a gente ver as pessoas relacionando muito essa parte psicológica à parte espiritual. Então, assim, como um belo de um religioso, foi difícil para mim no início lidar. No início era muita questão assim de talvez me culpar, procurar alguma coisa, alguma questão interna, alguma dificuldade minha e tentar entender o porquê talvez que Deus estava permitindo isso na minha vida. Isso foi, eu acho que em primeiro momento. Em segundo momento, eu procurei ali me apoiar nas pessoas mais próximas, né? Eu ainda era solteiro, então tinha minha mãe, que já teve uma experiência muito próxima, meu pai, meu irmão, minha noiva na época. Eu procurei assim passar para essas pessoas muito próximas, porque aí também a gente tem um pouco de vergonha de pegar e expor, de passar isso para frente. Só que como eu estava de fato dentro da depressão, ela estava em mim e estava isso como uma coisa bem desenvolvida, ali, desencadeada, vamos dizer assim, a questão da questão do apoio ali familiar, do apoio também da igreja, porque a gente acaba abrindo para algumas pessoas, pedindo oração, etc. Não que não funcione, mas eu precisava de algo a mais. Então eu comecei a procurar algumas ajudas específicas. Primeiro eu fui num médico, comecei a fazer um tratamento médico e também eu procurei uma ajuda psicológica, né? Eu tinha uma amiga minha que ela é psicóloga, eu comecei a colocar para ela situações que eu estava passando, que eu tinha muito receio, porque às vezes dentro da igreja eu estava tendo pensamentos suicidas, às vezes eu não conseguia eu não conseguia me concentrar para trabalhar, não conseguiria me concentrar para fazer nada específico, em algumas situações específicas assim do dia a dia. Eu procurei essa ajuda, ela me indicou um psicólogo. Esse psicólogo me ajudou e trabalhou comigo durante um período mais ou menos de uns 2 anos. É uma coisa que assim, a depressão ela é uma doença, né? Ela é uma doença em que você às vezes quer tratar ela de uma maneira rápida, como se estivesse tratando de uma gripe, ou como se você estivesse de um baixo astral. E eu tive que aprender que é um processo longo, moroso, que demanda tempo, paciência, etc. E qual foi o ponto principal que você falou assim, agora eu preciso de ajuda? Um sintoma assim que se eu puder passar para as pessoas assim, uma coisa que para mim foi gritante foi a questão dos pensamentos mesmo suicidas. E acho que são 3 coisas. Primeiro, eu comecei a ter muito crises de fé, porque como os sintomas começam a fazer você perder o sentido das coisas ao seu redor, você fazer inúmeros questionamentos. Eu comecei a ter muitas crises de fé, estar na igreja como se fosse um objeto, como se fosse mais um banco, mais uma cadeira. Isso para mim foi muito gritante. Para quem é uma pessoa que está desde criança na igreja, isso foi uma luta muito constante. O segundo sintoma, sim, que foi muito gritante, foi a insônia. A insônia foi uma coisa assim que eu comecei a ter insônia e não conseguir dormir à noite. Então, várias noites eu não dormia. E isso, a gente sabe que o sono é uma coisa muito importante da nossa vida. O fato de eu não conseguir dormir começou a me causar inúmeros transtornos durante o meu dia, indisposição, falta de concentração, irritabilidade,
Então, assim, a falta de sono foi uma coisa também que me gerou muito desespero. E a terceira foi a questão dos pensamentos suicidas mesmo especificamente. Eu digo assim, eu, Arthur, particularmente, eu não tive sintomas de tristeza, sintomas de, às vezes, de angústia. Meus sintomas eram muitas crises existenciais de questionamentos. E isso ia me gerando muita angústia, e isso periodicamente ia me minando com pensamentos de, pô, termina isso, acaba com a sua vida, passa para frente. Então, as três coisas acho que foram pontos assim essenciais que me fizeram ligar o sinal de alerta o mais rápido possível. E aí foi que eu procurei ajuda médica e psicológica para me dar um apoio e me ajudar a alavancar para seguir minha vida. Certo. E como que foi, assim, a princípio, esse tratamento? Entrou logo com medicamento? Você precisou passar por alguma outra situação? Como é que foi a avaliação médica no seu caso? A depressão, eu não sou nenhum especialista médico, mas pela experiência que eu tive, eu acho que consigo passar algumas informações que acho que para as pessoas é importante. É que eu falo isso porque tem muita gente que tem medo, né? Eu vou chegar lá, vão achar que eu sou louco, vão me dopar. Como que foi esse processo para você? A depressão, ela é um tipo de doença em que ela não, a partir do momento que você entra com uma medicação, ela não corresponde automaticamente. E tem muitos casos que a pessoa precisa se adaptar àquele tipo específico de remédio. Não é, às vezes, o primeiro remédio que você toma que faz você responder, o seu corpo responder dali um tempo, dali os próximos dias. Existem medicações específicas que precisam você se adaptar para ela começar a fazer efeito. Por isso é muito importante o apoio, o auxílio médico, porque você não pode sair tomando qualquer remédio assim, sem conhecimento. Então, assim, o primeiro remédio que eu tomei, eu lembro que ele não me fez bem, ele começou a me causar angústias, palpitações, uma sudorese ainda muito maior, e não me fez bem, me deixou inquieto, muito mal. Posteriormente, aí uma orientação médica bem mais específica, de uma médica que me ajudou também bastante, eu comecei a ajustar o remédio, ela me deu uma dosagem específica, e os efeitos do remédio começaram a se iniciar para mim mais ou menos uns de 20 a 30 dias depois do início das primeiras crises, assim, dos primeiros sintomas, que às vezes é difícil para as pessoas que estão dentro da crise, porque como a depressão é uma coisa que assim, parece que é muito latente, às vezes é complicado essa espera, essa demora, esse tempo. Mas durante de 20 a 30 dias para começar a fazer efeito. E aí, aos poucos, com o passar dos dias, eu fui continuando com a medicação e com a ajuda psicológica. Isso foi me ajudando, me esclarecendo muitas coisas. Foi um processo assim de revisitar muita coisa, né? Porque a terapia ela faz você não apenas tratar especificamente da depressão, mas também de algumas outras coisas que talvez você não dá tanta atenção, mas que você percebe que é tudo muito interligado, né? E acho que foi esse, mais ou menos assim, o processo, né? Medicação, a terapia. Aí você vai diminuindo, com o passar do tempo, um pouco a medicação, que os médicos chamam de desmame, né? O que você toma, às vezes, sei lá, 2 ou 3 vezes ao dia, passa a ser uma vez ao dia, depois um dia sim, um dia não, e depois até você fazer o desmame completo. A mesma coisa a terapia, você vai indo uma vez por semana, vai tendo o acompanhamento, posteriormente isso começa a ser a cada 15 dias, depois posteriormente isso acaba sendo mensal, até você fazer esse desvínculo, vamos dizer assim, também do seu terapeuta que está te acompanhando. Depois, se você puder indicar até um profissional que te ajudou, o Milton está com alguns problemas
compartilhou comigo, né? Posso falar aqui, né, Milton? Aqui é um ambiente seguro, né? Só super, tem a gente, né? Ninguém aqui, vai ver, né, Marcelinho? O Milton falou que tá tendo visões, ouve umas vozes na cabeça dele falando assim, você nunca vai namorar, ninguém te quer, você nunca vai desencalhar, não adianta você apelar pro YouTube. Foi alguns problemas sérios aí o Milton, né? Será que tem cura pra mim, Arthur? Com certeza, pra tudo se tem cura nessa vida, principalmente pra quem crê em Jesus. Jesus cura todas as coisas, mas também um psicólogo pode ajudar você, com certeza. No caso, uma psicóloga, né? Psicólogo não vai acho ajudar que psicólogo é talvez seja uma forma mais eficaz, né? Exatamente. Quem sabe uma psicóloga aí na minha vida. Uma psicóloga na sua vida faça diferença. Com certeza. É verdade. Tenho certeza, tenho fé nessa psicóloga, viu? Eu também. Mas voltando aqui, Arthur, se Marcelinho fica me interrompendo toda hora, a gente tem que mandar embora esse cara daqui, viu? Eita. Deixar você apresentando e as vozes da sua cabeça comentando. Arthur, conta pra gente então um pouco quem foi o profissional que te atendeu durante esse período, como tem sido o atendimento, porque você falou, né, que ainda não se sente totalmente curado, como tem sido o seu comportamento desse período, né, de recuperação, em que ponto você percebeu que estava melhor, né, que estava com a vida normal? O profissional que me atendeu é o Luiz, né? Ele é até aqui da igreja, né? O famoso balão, né? Balão. O famoso balão. Ele me ajudou bastante, aí me acompanhou por 2 anos aí constantemente na terapia. Atualmente a gente já não tem esse acompanhamento mais tão de perto, só quando precisa fazer algum tipo de, vamos dizer assim, alguma consulta pontual. De fato, não é uma coisa assim uma coisa até que me marcou bastante da época de terapia, que eu guardei comigo, é assim, uma pessoa que tem depressão, é como se ela fosse uma pessoa que tem uma lupa dentro da mente, né? Então, assim, às vezes, certas situações e certas circunstâncias, ela enxerga a coisa de um tamanho muito maior do que a coisa é. Então, assim, durante todo esse período, depois de passar tudo isso, sempre a gente tem, como que eu posso dizer assim, uma disciplina de saber certos momentos, circunstâncias que você tem que parar, pensar, dar uma higienizada na mente, procurar desfocar de certos assuntos e coisas que talvez despertem um certo gatilho que te remetam àquilo que te faz mal, vamos dizer assim. Eu comecei a perceber que eu estava bem quando eu comecei a voltar a fazer coisas e atividades normais do meu dia a dia, né? Quando eu percebi que eu estava dormindo melhor, quando eu comecei a perceber que eu tinha mais projeções de fazer algumas atividades que eu estava mais, vamos dizer assim, deixando para escanteio. Porque às vezes você se pega em umas situações, quando eu falo de questionamento, crises existenciais, ao ponto de você falar assim, para que eu vou escovar dente? Para que eu vou tomar banho? Você começa a não dar tanta mais atenção para sua estética, para coisas, para alimentação. E aí quando eu fui voltando a ter, vamos dizer assim, uma certa constância, fazer as coisas de uma forma normal no meu dia a dia, eu fui percebendo que eu estava melhorando, dormindo melhor, acordando mais disposto, começando a ter assim, pequenas ambições, sonhos, vontades de fazer certas coisas que eu vinha perdendo. Então, aos poucos você vai se percebendo de novo ao normal e aí foi aí que eu fui melhorando. Aí você vai percebendo que o seu diálogo, quando você está com o seu terapeuta, você não vai levando tantas dificuldades e problemas, as coisas começam a ser mais naturais, o papo começa a se desfocar um pouco em relação ao problema e aos sintomas em si, você começa a ampliar as coisas, falar de outras coisas, umas coisas mais gerais. E eu acho que é mais ou menos isso. É uma constante vigilância, porque às vezes eu confesso para você que eu me pego, às vezes ainda pontualmente, às vezes com alguns pensamentos negativos, algumas crises existenciais, mas são coisas que a gente, com o passar do tempo, aprende a administrar. Isso me fez quebrar
vários preconceitos. Isso me fez aprender que cristão também passa por dificuldades. Não sei dizer se é um espinho na carne, não sei dizer se qual foi ainda o propósito em si de Deus de ter acontecido tudo isso, mas eu sei que é uma coisa que todo mundo está vulnerável e que a gente tem que saber lidar com o passar do tempo. Exato. E deixa eu tirar uma dúvida contigo. Você falou que não tinha mais vontade de se cuidar e tudo mais. Você chegou a se isolar? Você percebeu pessoas que estavam ao seu redor te isolando, se distanciando, seus amigos se distanciaram, alguma coisa nesse sentido? Não, no meu caso não. Assim, o que eu percebi, porque tem muitos casos em relação à crise de depressão que a pessoa se auto-isola, né? Certo. Ela tem, às vezes, fobias, tem algumas crises, acaba desenvolvendo algumas crises de ansiedade quando está em público, e não foi assim especificamente o meu caso, era muito pelo contrário. Todos os momentos que eu estava isolado, aí que eu sentia mais os sintomas latentes na minha mente. Quando eu estava mais sozinho, eram os momentos em que eu ficava mal, assim, por exemplo, dirigindo, se eu estava sozinho em casa, se eu estava fazendo num supermercado sozinho fazendo alguma compra. Nos momentos que eu estava acompanhado de pessoas, eram os momentos em que eu estava talvez desfocado daqueles pensamentos que constantemente ficavam presentes na minha mente, e aí eu acabava não ficando muito preso em relação a isso. Então, assim, às vezes o fato de estar no meio de pessoas me fazia muito bem. Mas isso é a caso a caso, sim, né? Sim. Às vezes uma pessoa não se sente tão bem em relação a se manter com pessoas. Obviamente que, assim, como eu te falei no início, como ele é uma coisa que, principalmente no nosso meio evangélico, às vezes é uma coisa que tem muito preconceito, que às vezes a gente tem muita vergonha, que às vezes existe uma linha muito tênue que as pessoas tratam entre a parte emocional e espiritual, você não acaba abrindo para muita gente. Mas, ao mesmo tempo, o fato de ter pessoas próximas ao lado faz muita diferença. Então, teve muitas pessoas que foram assim, muito importantes, meus pais, hoje minha esposa, né? Alguns amigos específicos ali que acompanhavam, se preocupavam. Então, assim, teve um pastor que me acompanhou também, e eu reforço também que incentiva as pessoas a procurarem também um reforço, não um reforço, acho que essa não é a palavra, mas um apoio, né? Um apoio espiritual do seu pastor, de contar com a oração, de contar com essa pessoa que também está te acompanhando, que faz muita diferença. Então, assim, para mim, foi muito importante ter pessoas por perto. Elas fizeram muita diferença para que eu pudesse sair, assim, da crise, daquela crise, daquele primeiro momento de crise que foi bem ruim, bem desgastante. Que legal. Arthur, eu estou assim, impressionado, né, pela sua coragem de vir se expor, falar, compartilhar um pouco da sua experiência, né? E o que você poderia deixar de recado para alguém que está nos assistindo, que às vezes está passando por isso, ou que conhece alguém que está precisando de ajuda? O que você poderia falar para o pessoal de casa? Bom, se eu posso deixar aqui alguma mensagem assim de um conselho, uma palavra amiga, se você está passando por um momento desse, se você tem alguém que você conhece que está passando por um momento desse, procure ajuda, é muito importante um apoio nesse momento. Você não consegue sair sozinho, é muito difícil você... É como se você estivesse caindo catando cavaco, né? Você fica meio confuso e sem rumo. Então, o primeiro conselho que eu posso te dar é busque ajuda. Acho que a ajuda espiritual é você estar voltado para Deus, examinando a sua vida, buscando a presença de Deus é muito importante. Acho que é a coisa mais essencial. É para tudo, mas nesse momento você vai perceber que você vai precisar muito. Contar com o apoio de pessoas próximas e íntimas, né? No meu caso foi minha esposa, meus pais, amigos que eram muito próximos, foram pessoas essenciais assim para dar apoio
conselhos para orar, porque é uma coisa assim que você não tem controle, é uma coisa que te machuca muito e que se você não trata de maneira rápida e com foco, pode te levar à perca da vida, né? Então, assim, para mim, acho que se eu puder, o conselho é buscar Deus, buscar apoio de pessoas próximas e buscar apoio profissional. O apoio profissional é muito importante. Não acho que se você precisa de apoio profissional, você é maluco, vão te dar remédio tarja preta, vão te colocar em camisa de força. Não é isso. Não tem esses clichês que às vezes a gente vê do passado. Não é assim que não é assim que funciona o tratamento em relação à depressão, à crise de ansiedade. Não é uma coisa muito ética, muito profissional, muito focada e que te ajuda e dá resultado. Graças a Deus eu vejo êxito, eu vejo progressão, eu vejo a cada dia mais eu evoluindo. E porque faz diferença e eu acredito que no caso de vocês, se tem alguém que tem esse problema, vai fazer muita diferença. Poxa, que legal. Arthur, de verdade, muito obrigado, né? Eu que agradeço. Por você estar aqui, pelo seu testemunho de vida, né? Acredito que muita gente às vezes está passando isso em casa e é muito importante ouvir, né, de uma pessoa que passou por essa experiência. Esse testemunho maravilhoso. Deus abençoe sua vida, obrigado. Sua família, né? Amém, obrigado. Muito obrigado de verdade. Deus abençoe sua vida aí. Obrigado, valeu. Esse foi Arthur Gomes. Muito obrigado, Arthur, pela sua disponibilidade de estar aqui. E nesse momento, como a gente ainda não tem, né, uma propaganda, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez. Estou amando esse cenário novo. Vocês podem ver aqui, né, a mesa nova que foi feita pelo irmão Diogo. O contato dele lá é da Móveis Metalon, tá? O nome da loja. Tá aqui o contato no Instagram, @Diogo_móveis.metalon. Então curta, compartilha, faça seu orçamento. São móveis de qualidade e com certeza você vai sair muito satisfeito, tá bom? Temos aqui também um microfone novo. Se vocês olharem aqui no cenário, temos as luzes amarelas em homenagem ao Setembro Amarelo. E agradecemos mais uma vez pela mesa que foi concedida a nós aqui. E nós temos mais um convidado especial essa noite que vai trazer para a gente um pouco mais da sua experiência. E eu quero chamar agora o nosso amigo Marcelinho, que vai anunciar o nosso próximo convidado. É com você, Marcelinho. Gostou da mesa, né, Milton? Gostei. Eu também. Amando essa mesa aqui. Também gostei, viu? Muito bonita. Eu fiquei muito bem aí atrás dela. Muito bonito as coisas sobre ela também. Inclusive esse álcool em gel que você insiste em não passar para o nosso convidado. Para a despedida do nosso amigo Arthur. Arthur. Ixi, peraí. Falhou. A gente vai conseguir, calma aí. Vai sair o álcool gel. O álcool em gel solidificou. Do outro lado. Aí. A gente passa mico até na hora do álcool gel, né? Está bom, estamos aqui, álcool gel, as canecas, tá tudo muito bonito. Arthur, de verdade, muito obrigado. Estamos aí com o nosso próximo convidado. Marcelinho, com você. E é isso, Milton. Enquanto a nossa equipe de higienização dá um banho no cenário. Literalmente um banho, né? Olhem para esse sofá. Nem bem. secado foi, que é para ter certeza que vai matar os Covid aqui. Ou o convidado, né? Ou o convidado. O convidado vai ser embriagado daqui. E nessa segunda parte, eu tenho o privilégio de chamar ele, que não deu balão e veio. Luiz Augusto! Não deu balão. É só aqui que balão. Aí. Acertei. Tem que balão, fica à vontade. Balão não, Luiz, né?
balão. Por que balão, hein? Nossa, Miltinho, essa é uma longa história. Eu acho que isso é para um outro programa, né? Para um outro rende, episódio. Rende outro programa. Exatamente. Balão, de verdade, muito obrigado pela sua presença. Estou muito feliz que você esteja aqui com a gente. Obrigado por aceitar o convite. Conte mais um pouquinho. Antes de começar, balão muito bem trajado, né? Eu tô tá até me muito sentindo elegante. um pouco constrangido aqui, né? Mas o balão muito bem, com uma camisa muito bem colorida, né? By Romero Brito. Muito bonito o balão. Parabéns. Marcelinho, depois que você casar, você vai ver que você vai andar mais elegante. Assim eu espero, é a minha última esperança. Miltinho, você já anda elegante, ainda bem. Obrigado, tá vendo, Balão? Balão não, vou te chamar de Luiz, né? Luiz, Balão é mais hoje pro... eu sou Luiz Augusto. Luiz Augusto. Luiz, conta pra gente quem é Luiz Augusto. Bom, eu sou psicólogo há 10 anos, né? Me formei em psicologia na Unip em 2010. Eu sou formado, né, não só em psicologia, mas sou especializado em neuropsicologia, né, que é o funcionamento do cérebro como órgão. Né? Tenho experiência clínica de 10 anos, sempre trabalhei com clínica, trabalhei muitos anos num abrigo na Cidade dos Meninos, aqui de Campinas. Também fui professor, né, no colégio Polo, que hoje é Progresso lá em Indaiatuba, professor fundamental e do ensino médio. Também tive a oportunidade de trabalhar, né, no presídio lá de Sumaré, fazendo avaliação psicológica para progressão de pena, né, de detentos. Então, assim, tive uma experiência profissional bem ampla, né, bem vasta. E ministerialmente, né, trabalho nas igrejas com trabalho de palestras, orientações, um projeto, né, do Pais que Oram, né, que não é só daqui na nossa igreja, nem surgiu na nossa igreja, surgiu lá na igreja do aeroporto com o pastor Almir, e trazendo orientação aos pais, orientação às famílias, né, e atualmente, né, realizo, né, aqui na igreja um projeto social, né, às segundas-feiras com atendimento para a comunidade, que tem acolhido muitas pessoas, né, eu fico muito feliz de poder estar trazendo essa contribuição. Muito legal. Inclusive, Luiz, ainda existe vagas, né, para esse atendimento toda segunda-feira, né, que você faz aqui na igreja, das 14 às 18 horas, certo? Certo. E existe vagas ainda? Como é que as pessoas podem agendar com você? Sim, ainda existem vagas, tá? Algumas pessoas procuraram no último mês, o último mês foi fechado, todas as vagas esgotadas. Essa última segunda, né, nós reabrimos as vagas, então já está tendo uma nova procura e sempre tem vagas, porque é um público rotativo, é um processo breve, com um número limitado de sessões, para justamente permitir essa rotatividade e atender o maior número de pessoas. Legal. Então vai estar aqui embaixo, né, o contato do irmão Luiz Augusto. Então você procura ele lá no Instagram, né, se você é aqui de Campinas, região, precisa de atendimento psicológico gratuito, procure aí o irmão Luiz Augusto, tá bom? Inclusive o Milton já está bem interessado aí, ele falou que pediu até as segundas-feiras lá no serviço para poder participar. Não sei, você não estava aqui no primeiro bloco, né? Você estava no estúdio 3, que é muito grande aqui, né? Amplo, os nossos estúdios. Mas a gente compartilhou aqui um pouquinho aqui a dificuldade que o Milton tem passado aí com algumas vozes. Então ele, inclusive, gostaria de agendar aí com você na próxima Exatamente, segunda. Balão. Eu já estou deixando aqui, né, o meu agendamento. A gente já estava falando nos bastidores, né? Isso. A gente vai marcar aí, eu tenho certeza que... Tenho contato de várias colegas para poder te apresentar, espero que elas possam te ajudar, porque como amigo, né, eu não posso fazer esse contato, mas eu indico algumas colegas psicólogas que tenho certeza que vão dar um atendimento de qualidade, vão poder te ajudar, te direcionar, meu. Poxa, Isso, muito legal. psicólogas. Inclusive, se você é psicóloga, você já sabe. Estou aceitando aí novas oportunidades com psicólogas, tá, Luiz? Luiz, Sim. O caso, né, que foi citado aqui anteriormente, no bloco anterior, pelo Arthur, inclusive o psicólogo a quem ele se referiu era você, né? Sim, isso mesmo. E eu gostaria de saber um pouquinho, depressão é frescura? De forma alguma, meu tio, de forma alguma. Muitas pessoas atribuem, né, depressão a alguns problemas de ordem comportamental, dizendo que é uma estratégia para chamar atenção, diz que é uma estratégia para fazer vitimismo, para se fazer de coitado. Alguns, né, como usam a frase depressão é frescura. Algumas pessoas acham
infelizmente, no nosso meio, né, no meio cristão, que é falta de fé. Então, a depressão é uma doença. A doença, como outra doença qualquer, que afeta o organismo, ela afeta a percepção da pessoa de alegria, de felicidade, e estabelece nela um olhar negativo para as coisas. É um funcionamento que começa tímido, mas se torna automático. A mente humana, ela é expert em tornar automático certas funções, independente se elas são boas ou ruins. E quando você está falando de tristeza e você passa a ter uma percepção automática de tristeza para tudo que você faz, você está num quadro depressivo. E, como eu disse, é uma doença como outra qualquer, que pode pegar qualquer pessoa, né? Uma pessoa fica gripada na igreja, ninguém diz que ela tem pouca fé porque está resfriada. A pessoa pega uma catapora, uma cachumba, a pessoa tem asma, ninguém diz que ela tem pouca fé por causa dessas doenças. E a depressão, infelizmente, carrega esse estigma. E, Luiz, como que funciona o processo de depressão? Existem estudos? O que leva a pessoa à depressão? O que se pode dizer, né, sobre isso? Existem diversos caminhos para a depressão, né? Existem alguns estudos que indicam traços genéticos, né, uma herança genética. Existem estudos que falam sobre o processo mesmo psicoquímico, né, onde os neurotransmissores passam a não ter uma produção normal, né, para ocitocina, serotonina e outros hormônios ligados à alegria e o bem-estar. Outras falando da tristeza persistente, onde a mente assimila que essa tristeza é um novo padrão, é um novo normal, né? E outras questões ligadas a traumas que fazem com que a pessoa se coloque numa situação de tristeza persistente, né? Quando eu falo tristeza persistente, não é estar deprimido 2 dias, é aquela pessoa que fica uma semana, 10, 15 dias entristecidas continuamente, né? E então essas características estabelecem a depressão, que é a pessoa continuar triste por mais tempo, né? A pessoa que vai dizer que está com depressão ou vai ser diagnosticada com depressão, ela apresenta esses sintomas há mais de 20 dias, pelo menos, né? E é importante dizer aqui, acho que o Arthur falou no primeiro bloco, né? Ele não tinha uma das características mais comuns da depressão, que é essa tristeza. Todo mundo acha que depressão é só estar triste, né? Até porque a palavra depressão refere a um rebaixamento, né? Estar num nível abaixo. Mas é só o sintoma mais comum, né? Não é o único. Existem diversos outros sintomas e é possível alguém estar deprimido, né? Estar em estado de depressão, né? Depressão como doença, e nem estar triste. Nossa, então, interessante. É muito complexo. E qual que é a diferença entre ansiedade e depressão? Uau, essa é a pergunta de $1 milhão, Miltinho. Ansiedade e depressão. Ansiedade é um estado onde a pessoa ela está constantemente agitada, ela tem a agitação cardíaca, ela está numa ânsia, né, pelo porvir, uma preocupação, então um estado de agitação. A depressão, embora ela possa ter esses sinais, ela não tem como característica principal um estado de agitação. Ela tem como característica principal um estado de redução da energia, de fuga dessa energia. Então, de forma bem didática, a forma simples de explicar a diferença é falar que a ansiedade é um estado de maior agitação, enquanto que a depressão é um estado onde a pessoa tem a energia fugindo, ela é mais desanimada, ela tem uma redução da autoestima, uma redução da energia para fazer coisas que gostam, ela tem uma percepção, né, das relações sociais modificada, ela aumenta o apetite ou diminui o apetite. A ansiedade, embora também tenha esses sinais, ela gera uma agitação. A depressão, ela gera uma diminuição da energia. Entendi. E balão, Luiz, né? Luiz. Balão não na pauta. Na pauta está. Pauta que é muito bem produzida pela nossa produtora que não está aqui. Ela deve ter aderido à greve, mas ela fez a pauta. Ela colocou assim: início do segundo bloco, Marcelo anuncia Balaão. Balaão. Balaão não. Por favor, Balaão não. Aí vocês se resolvem aí, são colegas de igreja, são colegas de profissão.
E Luiz, as pessoas confundem depressão com tristeza? Confundem muito, né? A tristeza é um estado que tem uma causa, né? Então, uma relação de causalidade. Eu estou triste por algum motivo específico. O estar deprimido não tem razão específica, né? O deprimido ele pode estar num momento de tristeza e você questioná-lo sobre o porquê e ele não conseguir explicar. E não é porque ele não consegue perceber, porque de fato não há um motivo. Ele pode estar vivendo o melhor momento da vida dele, o momento onde ele deveria estar radiante, e ainda assim ele está triste. Como foi o caso, né, citado pelo... Exatamente, no momento onde você está realizando grandes sonhos da sua vida e você de repente se percebe em depressão. Não há um motivo para essa tristeza. É algo puramente fisiológico, de ordem mental, né, do funcionamento dos neurotransmissores, do funcionamento cerebral. Importante, né, dizer que assim, a tristeza ela é uma característica sim da depressão, mas ela não é a única, não é, como já expusemos aqui, e estar triste não significa estar deprimido. E Luiz, tira uma dúvida. Muitas pessoas falam sobre essa voz que fica, né, no caso até sobre o suicídio. Sim. O que estaria... Existe algum estudo para saber o que está ligado a essa voz à depressão? Sim, Mitinho, acontece. A gente falar de depressão e falar de suicídio é muito comum, porque elas estão intimamente ligadas. O suicídio é uma característica comum da depressão, porque um dos sintomas é o pensamento suicida. Pensamento suicida não significa que a pessoa vai se matar. É só um indício de que ela está num caminho para isso. Mas tem pessoas que têm esse pensamento suicida e nunca tentaram o suicídio. Então a depressão tem como característica o pensamento suicida. Mas quando a gente fala de ouvir vozes, o depressivo, às vezes, ele não ouve essas vozes. Por quê? O pensamento suicida está ligado a outras doenças também, com uma incidência da tentativa de suicídio ainda maior que a da depressão. Uma delas é a síndrome borderline, né, que é a doença psicológica, a doença mental que mais tem casos de suicídio, que é quando a pessoa tem picos, né, de oscilação. Ela está extremamente feliz e daqui a pouco está extremamente depressiva. Ela está extremamente eufórica e de repente ela está agressiva. As pessoas confundem com bipolaridade. Não é o caso. Tá? É uma outra característica. Essa é a borderline. Ou o transtorno de personalidade limítrofe, que são esses dois nomes que essa doença tem. Essa é a doença que mais traz casos de suicídio. E a segunda doença com muitos casos de suicídio é a esquizofrenia, que é a loucura. Né? A doença loucura, nome técnico é esquizofrenia. Essa é a doença que traz vozes. Essa é a doença que faz a pessoa ouvir influências, ver coisas e também leva muitos casos de suicídio. Então, os pensamentos suicidas não é uma exclusividade da depressão. É importante falar sobre isso porque a depressão é uma doença amplamente já identificada em diversos meios sociais, em diferentes idades, mas a gente não pode achar que a depressão ela tem o suicídio só nela. O suicídio está presente em outras doenças também, e quando a pessoa tem um comportamento suicida, é importante observar que tipo de doença mental essa pessoa tem, e observar que se a pessoa apresentar esses outros transtornos mentais, ela também pode apresentar comportamentos suicidas. Nossa. Vou ter que interromper, eu sou o chato que interrompe o programa toda vez, e agora, pelo visto, mais de uma vez por programa, o Conselho Federal de Psicologia do Brasil me mandou uma mensagem aqui agora no direct, dizendo, por favor, peça para que ele ofereça álcool em gel ao convidado. Luiz. Muito obrigado, Chico. A gente já passou o álcool gel, Marcelinho. Não precisa toda hora passar álcool gel, pelo amor de Deus. Precisa. Use álcool em gel, não seja um Milton Júnior. Luiz, voltando ao assunto, claro. Um assunto tão importante, o Marcelinho atrapalhando. Não é possível. A gente vai rever o contrato para a segunda temporada. Tá? A gente vai. O seu, então, a gente vai. Tá demitido, Marcelinho. Mas sabe, Milton, uma coisa que é importante, né? Às vezes a gente brinca, dá risada, é um assunto tão sério como esse, mas é um assunto que ele é sério, mas ele precisa ser tratado com leveza, sim, né? Sim. E esse é o propósito, né, do Setembro Amarelo, é trazer visibilidade para o tema. Alguns anos atrás, falar de suicídio era visto
como incentivar o suicídio. Então, as mídias, os meios não falavam disso, isso não era amplamente divulgado, justamente pelo medo de incentivar pessoas a se suicidarem, né? Então, isso felizmente já caiu, as pessoas compreenderam que é importante falar sobre, e quanto mais falarmos sobre isso, e de forma leve, descontraída, mais naturalidade as pessoas encontrarão para tratar o assunto, né? Porque geralmente é aquele clima pesado quando vai falar Sim. sobre isso, né? Então acho que a gente tem esse papel aqui hoje, né, de tentar trazer com mais leveza, embora exista a seriedade por trás do assunto, né? Exatamente. Mas, Luiz, e como que é, assim, aquele ponto específico em que a pessoa precisa de ajuda, literalmente? Que conselho você daria, assim, no sentido de que a pessoa está passando, quais são os sintomas principais ali, dos quais a pessoa precisa procurar ajuda? Vai direto no psicólogo, vai direto no médico? Qual é a primeira... para quem que ela tem que recorrer de imediato quando ela tem esses sintomas? Não importa para quem ela recorre primeiro, desde que ela recorra a alguém, né? Se a primeira pessoa for o psicólogo, se a primeira pessoa for um médico, não importa. Se for o caso de um transtorno mais grave, esse profissional vai encaminhar para o seguinte, né? Então, o importante é buscar ajuda. Quando que é necessário começar, né, a pensar nisso? Quando sintomas físicos aparecem. Porque sintomas psicológicos são abstratos, são invisíveis, as pessoas não percebem, né? Então é mais difícil mesmo. Nós psicólogos sabemos disso. Nós não temos uma cultura no Brasil de incentivar a saúde emocional, a saúde mental. Não é nossa cultura. Então a forma de encontrar um mecanismo mais ágil para a busca de ajuda é ficar atento a sinais físicos. Quando a pessoa começa a perder o apetite ou comer demais, quando a pessoa começa a não dormir, né, perder o sono, quando a pessoa começa a dormir demais, isso mostra que a pessoa precisa buscar ajuda para regular essa função orgânica e recuperar qualidade de vida, né? Isso independe se é com terapia ou se é com médico. Entendi. Eu como demais, gosto de dormir bastante, mas isso não é ainda... É preguiça mesmo. Isso aí, para. Marcelinho. Não, mentira. Psicólogo. Não, isso não é um sinal de que você está depressivo, não, de forma alguma. Porque a depressão precisa ter outros sinais juntos, né? Além da tristeza, do humor rebaixado, a baixa autoestima, a falta de cuidado, de asseio, né? Falta de higiene, os pensamentos suicidas começam a aparecer, a dificuldade de fazer coisas que gosta, né? Sabe, as coisas que você adora fazer, você não tem mais vontade. Então são vários sintomas que precisam estar presentes, pelo menos 4 deles, para a gente começar a dizer que a pessoa apresenta sinais de depressão. Porque são comportamentos comuns, né? A pessoa ter muito apetite, ficar com sono, são comportamentos normais. É a combinação deles que nos chama a atenção. Quando a pessoa chega no psicólogo, ela não procura, não passou por médico, a terapia vai tentar fazer com que a pessoa perceba a sua vida de um diferente ponto de vista. Mostrar perspectivas diferentes para que ela consiga ter enfrentamentos diferentes. Quando percebemos que essa pessoa não está conseguindo ter clareza disso, que ela está com uma visão muito fixa no negativo, é hora de buscar a ajuda do médico. Ela não está conseguindo avançar na terapia. Então, o apoio farmacológico é importante, né, de um psiquiatra. Então, normalmente eu encaminho para o psiquiatra e a pessoa vai fazer esse tratamento. O psiquiatra vai trabalhar com ele qual é a medicação adequada para ele, todo o processo de adaptação. Muito importante dizer, remédio psicológico, remédio psiquiátrico não é Doril. Tomou, sumiu. Não é assim que funciona. Demora para esse efeito vir. Demora de 20 a 30 dias para o organismo se adaptar. As pessoas têm muito medo de ficar dependentes. A tecnologia já traz medicamentos que tem esse tempo de demora, de efeito, para justamente o corpo conseguir eliminar isso depois também. Então, legal. Se a pessoa faz o tratamento correto, ele consegue se livrar do remédio, ele não vai ficar dependente do remédio. Mas a medicação, ela é parceira da terapia. A medicação vai ajudar a pessoa a regular o funcionamento fisiológico. A terapia vai ajudar ele a assumir o controle das suas emoções, dos seus pensamentos, das suas atitudes. Mas existe um terceiro elemento na equação do tratamento, que é mudança de hábito. Então, é necessário a terapia, é necessário a medicação e mudanças de hábito.
Então, mudar rotinas, adotar hábitos mais saudáveis, alimentação mais saudável, organizar a rotina de sono. Então, uma série de coisas que nós percebemos na rotina da pessoa também é trabalhada na terapia para gerar uma transformação, né, nos seus hábitos que vão impactar na sua saúde mental. Interessante. E Luiz, existe ainda um paradigma muito grande, né? Sim. Principalmente quando se fala que a pessoa precisa ir a um psicólogo. Ah, eu não sou louco, eu não preciso disso, não sei o que mais. Como que é o tratamento psicológico? Eu mesmo tinha esse preconceito, né, quando eu era criança. Então, minha mãe queria me levar no psicólogo, eu falava, mãe, eu não sou louco, que não sei o que mais. E ainda existe, né, essa estigma, esse preconceito, né, com o psicólogo. Chegando lá, você olha para a pessoa e fica achando que ela é louca, já tem uma certa análise ali ao entrar. Como é que funciona para que as pessoas fiquem um pouco mais tranquilas quando precisam procurar um profissional psicólogo? Bom, a primeira sessão ela é muito tranquila, né? A primeira sessão é onde eu vou procurar conhecer o indivíduo, vou entender a questão, o que está incomodando. Quando a pessoa agenda, né, ela não passa muitas informações no agendamento, né? Só acertamos horários e datas. E a primeira sessão é para ouvir e entender a pessoa. Então a pessoa vai ter o tempo de conversar, de falar comigo, tirar suas dúvidas sobre a terapia. Para muitas pessoas é a primeira vez quando ela chega lá realmente. E o meu objetivo na primeira sessão é fazer com que a pessoa me conheça. Eu estou ali para conhecer a questão, entender qual é o caminho terapêutico que eu vou oferecer para essa pessoa, porque existem diferentes estratégias também, então ali a gente oferece para a pessoa, olha, esse é o caminho, podemos fazer dessa forma ou dessa, mas eu me preocupo em permitir que a pessoa me conheça. Então eu falo, né, bastante nessa primeira sessão, eu faço uma interação com a pessoa, existe ainda o mito, né, do profissional que vai ficar lá ouvindo e não dizer nada, né? Isso depende de abordagens, né, mas a grande maioria não é assim que trabalha. Então, o primeiro contato com o psicólogo é para que a pessoa identifique se ela tem afinidade com o terapeuta para dar sequência ao tratamento, porque é um estranho para quem a pessoa vai abrir a sua vida, é um estranho em quem a pessoa está buscando confiar para encontrar um alívio. Então, ela precisa se sentir confortável comigo. Então, a primeira sessão é bem tranquila, né? Não cutucamos feridas na primeira sessão, mas acolher, né? Se fazer um acolhimento, fazer um processo bem agradável. E é muito comum as pessoas dizerem que na segunda, né, sessão, quando eles voltam, né, que a primeira foi incrível, né, que ela se sentiu o máximo. Eu costumo dizer que é porque havia muita emoção represada e aquela sessão inicial faz com que a pessoa ela se derrame, ela se abra e isso traz um alívio. Legal. E como que a gente pode lidar com pessoas depressivas, mesmo não sendo psicólogo? Que conselho você daria para pessoas que conhecem pessoas depressivas e que não querem tratamento? Como que a gente pode fazer nesse caso? Como falar com quem não quer tratamento, né? Essa é a pergunta que eu mais ouço, né, de familiares de pessoas em depressão, de pessoas com pensamento suicida. Eu costumo dizer que no momento de angústia, porque a pessoa em depressão ela tem bons momentos e maus momentos. Nos maus momentos não é a hora de apontar para ela a necessidade de terapia, porque ela percebe como uma crítica. É nos bons momentos, quando ela está bem, que a pessoa deve apontar a necessidade da terapia. Parece um pouco, né, ambíguo dizer isso, mas é dizer para ela, poxa, você está vendo como é bom estar assim? Você viu como é legal você estar bem, estar desfrutando desse momento com a gente? Não seria bom ter mais momentos assim? Não seria legal se você conseguisse permanecer assim por mais tempo, mais vezes, e aí incentivar essa pessoa no bom momento? Quando ela está mal, quando ela está numa crise, não é a hora de solicitar terapia, de indicar terapia. E infelizmente é o momento que as famílias acabam escolhendo. Isso ainda não é garantia de que a pessoa vai aderir. Tá? Então, se a pessoa ela é resistente, né, à terapia, à figura do psicólogo, o caminho é ouvir, não fazer julgamentos, né, de que a pessoa está fazendo aquilo para chamar atenção. A pessoa em depressão, ela está passando por uma angústia, uma dor muito grande, e tudo que ela quer é acabar com essa dor. Então, alguns dormem para não sentir, para não pensar,
Alguns se ferem, né? É muito comum o autoflagelo, se cortar. As pessoas têm dificuldade de entender o porquê que alguém se corta. E o corte traz alívio. Através da dor física, a pessoa sente um alívio emocional e até chegar de fato ao suicídio, né? O suicida, né, a pessoa que está passando por uma angústia emocional e que pensa no suicídio, ela não quer morrer. Ela quer acabar com a dor. E a morte, o suicídio, na verdade, é só um instrumento, né, para isso. Então, a ideia de morte, né, como a pessoa quer chamar atenção, a pessoa, se ela quisesse morrer mesmo, ela se matava. Ela não quer morrer, ela só quer acabar com a dor. E às vezes o suicídio aparece como a última alternativa. Ela pode ter tentado 1000 coisas e ter sido frustrada. Algumas pessoas começam a terapia e não dão sequência. Algumas pessoas tomam remédio por conta e não vê resultado. E elas criam a ideia de que nada funciona. E aí acredita que tirar a própria vida é o último recurso, é o recurso que vai dar certo. A automedicação existe no caso de depressão também? Existe, e é um perigo tremendo, Miltinho, porque os remédios psiquiátricos, né, eles precisam ser respeitados, eles precisam ser dosados, indicados à medida do organismo do indivíduo, né? As pessoas têm, eu e você, nós temos mais ou menos a mesma altura, mas nós temos constituição física totalmente diferente, né? Um remédio que serviria para mim não é o mesmo para você. E o que acontece? Algumas pessoas ela começa a tomar medicação e aí quando ela termina, fica aquela caixinha lá com uns 10 comprimidos, aí ela guarda. E aí um amigo passa a ter sinais de depressão, fica com ansiedade, fala assim, não, tem um remédio que é bom, vai lá e oferece para um amigo e dá aquela cápsula, aquele remédio para o amigo. O amigo vai tomar. Só que às vezes ele não tem os mesmos sintomas, às vezes ele não tem a mesma constituição física, ele tem outras questões físicas que não podem ser combinadas com aquele medicamento e ele toma, né? E o resultado não vem. E a pessoa diz que remédio não funciona. Existe uma coisa assim, a ciência, né, por trás dos remédios psiquiátricos, ele tá muito avançado e tem efeito, quando feito certo, né? Entendi. E Luiz, Sim. o que você fala pra gente que pode ser um motivo por estar tão assim na moda a depressão, que causou o aumento, né, no caso de pessoas depressivas, no caso de suicídios? Existe alguma estatística, algum estudo que revela o motivo desse aumento? Ou sempre existiu e não era divulgado? Como que é? Estudos mostram, né, que sempre houve depressão. Sempre houve, mas não era identificado assim. A ideia de moda, né, é porque só ficou mais comum perceber a depressão. Por conta dos estudos, né, que avançaram. É um mal invisível, né, não é detectável por exame de sangue, mas sempre houve, né? Há relatos mais antigos, na própria Bíblia, né, existem relatos de algumas figuras que tiveram tristezas, né, profundas, personagens que tiveram, personalidades que tiveram momentos extremamente entristecidos. Então é um mal-estar que existe na humanidade há muito tempo, uma doença humana, né? A questão do suicídio já é uma questão mais cultural, uma questão social, né? Nós estamos falando de nós, né, brasileiros, o mundo em todo que sofre uma influência muito grande dos Estados Unidos, que são países cristãos, né? A gente tem uma visão, né, do suicídio como algo extremamente errado. Mas países que têm outras religiões, que têm uma visão de morte diferente, tem uma referência espiritual diferente, eles não veem o suicídio dessa forma. Existem diversas tribos que veem o suicídio como um processo natural. Quando a pessoa chega num estágio da vida onde ela não contribui mais para a comunidade, para a tribo, ela comete suicídio. Isso é honroso. No Japão, pessoas cometem suicídio, e o suicídio japonês, né, é um dos mais famosos, todo mundo conhece, né, o harakiri, né, o processo de enfiar a espada na barriga e rasgar. E isso não é coisa de samurai, não. Até hoje isso existe, né? Políticos japoneses, né, quando são pegos em corrupção ou são atos de incompetência, eles são taxados, né, de incompetentes, eles perdem o orgulho, eles encontram no harakiri uma forma de recuperar a honra da família, né, e cometem um suicídio. Meu Deus, se essa moda pega aqui no Brasil, Brasília vai virar um sítio vazio, né? Aqui o político não. Aqui o político, quando ele é pego em corrupção, ele muda de partido e se elege de novo. Triste realidade, né? Triste realidade. Então, é uma questão cultural. Então, o suicídio, ele é a questão de momentos. Existem momentos que tem mais incidência de suicídio e momentos que tem menos incidência do suicídio.
Quanto mais angustiante o momento, maior a incidência. O que geralmente gera suicídio? Crises financeiras, problemas com emprego, crises emocionais. Então, são questões que surgem em alguns anos, diminuem em outros, aumentam em outros, e isso vai fazendo com que a incidência do suicídio aumente e diminui em diferentes momentos. E com essa relação, fazer uma pergunta séria agora, com essa relação de moda, dessa questão do suicídio, dessa questão na nossa cultura, você acha que os programas, as coisas que nós estamos consumindo têm feito uma glamorização desse assunto, têm tratado isso talvez com irresponsabilidade? Como é que você vê essa questão na mídia, nos conteúdos? Marcelo, alguns programas têm de fato glamorizado, né, o exercício do autoflagelo, né, de se maltratar, de se diminuir. Na verdade, nós estamos vivendo um momento onde as pessoas elas vivem pelo prazer, vivem pelo satisfazer as suas vontades, e nós estamos criando uma geração de baixíssima tolerância à frustração. E não se frustrar, né, não experimentar a frustração como um processo de crescimento, faz com que a pessoa encontre na frustração, então, um processo de dor. E na dor, ela quer da dor ela quer fugir. Ela não quer viver a dor, ela não quer viver a frustração. E encontram no suicídio uma alternativa para acabar com essa dor. Então, é uma consequência, né, do momento que nós vivemos. Não é uma causa direta da moda, da mídia. Mas a mídia gera uma percepção, né, do que eu devo fazer. Eu tenho que buscar meus próprios interesses, meus próprios prazeres, eu tenho que ser feliz, o importante é ser feliz. E se eu não sou feliz, eu estou extremamente entristecido. Se eu não estou me realizado, eu estou extremamente entristecido e a vida não faz sentido. Se a vida não faz sentido, eu vou acabar com ela. É uma cascata. É bem triste, né, Luiz? Porque existem muitos artistas, né, que acabam tirando a sua própria vida. Sim. E isso serve de alguma forma de incentivo, né? Porque a pessoa fala, poxa, aquela pessoa era tão famosa, tinha tudo na vida e mesmo assim cometeu suicídio. Porque eu, né, não vou fazer. Existe talvez alguma coisa nesse sentido? Sim, justamente pela percepção do prazer pelo ter, né? A pessoa é extremamente famosa, ela é rica, ela é cheia de posses. Nossa, e ela ainda cometeu suicídio? Se a vida dela é ruim, então a minha é péssima, né? E essa percepção do ter, né, é uma característica do tempo que a gente vive, né, do hedonismo, né, que preza a busca incessante pelo prazer, prazer a todo custo, e não faz com que as pessoas reflitam sobre questões um pouco mais profundas, né, da sua existência. E antes da gente ir para o terceiro bloco, uma pergunta rápida. Existe como prevenir a depressão? Existe. Uma forma de prevenir a depressão é com atividade física. Atividade física é o remédio número A, né? Número 1, né? Número A. Número A é boa, hein, Balão? Atividade física é o remédio número 1 no combate à depressão. Quando a pessoa vem para terapia e ele não pratica atividade física, é indicado que ele faça isso, porque a atividade física produz uma série de hormônios ligados ao prazer, né? Ocitocina, serotonina, endorfina, e isso faz com que ele se recupere mais rápido. Se ele já pratica atividade física, você está saudável, você pratica atividade física, você se alimenta bem, a chance de você ser pego pela depressão diminui muito. Então, a atividade física é a primeira coisa a se pensar na prevenção da depressão. E cuidar da sua autoimagem, cuidar da sua autoestima. Esses dois comportamentos combinados são remédios de ouro. Legal. Luiz, nós temos aqui um quadro já, né, que é clássico do programa, onde as crianças participam. E hoje elas têm uma mensagem muito importante para nós. Roda o VT. Oi, como vocês estão? Eu sou a Júlia e hoje
é um dia do Setembro Amarelo. Nós ajudamos as pessoas que nós amamos, como as pessoas que estão tristes para ficarem felizes. Para ajudar as crianças, os pais, as mães, as tias e as vós e os vós. Que a vida é muito importante para Deus. O mundo é muito melhor com você. Seja sempre gentil, você não sabe que o outro pode estar carregando. E agora temos o quadro mais legal deste programa. Eu sei que você está aí esperando, ansioso pelo Tom Responde. E nós temos duas perguntas aqui que separamos no nosso chat. A primeira vem de Jorge Ricardo de Paula Júnior. Tantos nomes, nenhum sobrenome, hein, Jorge? E ele pergunta o seguinte: Milton, como você se sente sabendo que o Marcelinho está querendo te derrubar da bancada do programa? Olha, o Marcelinho é um cara que eu admiro muito. Não ficaria triste se ele estivesse aqui no meu lugar, mas não é o caso. Eu ainda tenho certeza que a gente vai dividir essa bancada aqui, porque é um cara muito especial para mim. Te amo, Marcelinho. Não vem com falsidade, não. Não vem com falsidade, Eis a hipocrisia. Eu sei, eu vi o memorando que você passou aí para a produção para me tirar do programa. Balão, pela minha fala, pelos meus gestos, você conseguiu identificar se eu estava falando a verdade ou não? Olha, extremamente genuíno, autêntico e real. Tá vendo, Marcelinho? Toma essa. Sei. Você não me engana. E a segunda pergunta, posso ir para a segunda pergunta? Eu acho que não, né, Marcelinho? Você tá É queimando dela, o meu filme. A nossa musa do chat, que mudou o nome dela aqui no chat. Eu vou precisar de uma psicóloga depois desse programa, você tá sabendo, né? Te indicaremos. Ela mudou o nome dela, complementou o nome dela aqui no chat. Priscila Pereira Magalhães Júnior, profetizando no chat, faz a seguinte pergunta. Priscila Pereira: Milton, seus foras no programa têm me deprimido muito, mas eu tenho esperanças de que você ainda vai me notar. E estou ansiosa para o nosso casamento. Milton, você aceita ser a tarja preta sem prescrição da minha vida? Priscila, como o nosso psicólogo Luiz falou aqui no programa, a gente não pode tomar medicamento sem receita. Então, meu conselho para você, procura o irmão Luiz Augusto, ele está fazendo atendimento psicológico gratuito aqui na igreja, tá? Então, entre em contato aqui com ele, eu vou deixar aqui o contato para você, tá? Entre em contato com ele, faz sua consulta e eu tenho certeza que ele vai te ajudar nessa, tá bom? Luiz, voltamos para o terceiro bloco. Depois dessa, né? Agradecer as crianças, né, que mandaram muito bem mais uma vez aí. Luiz, fala pra gente, né? Você como psicólogo e cristão, qual que é o papel da igreja, né, junto a uma pessoa que sofre de processo depressivo? O papel da igreja, ele é extremamente importante no acolhimento para oferecer atenção, carinho e amor. Esse é o papel. Infelizmente, não é o papel que a maioria das igrejas está cumprindo. E quando eu falo igreja, eu não falo de templo, não falo da organização, eu falo das pessoas. Ainda muitas pessoas, né, no nosso meio cristão, nas igrejas, que atribuem, né, ao depressivo uma falta de fé, uma falta de relacionamento com Deus. E no último ano, né, no ano passado, eu tive a oportunidade de estar em 3 encontros de pastores. Né? Eu estive em janeiro no Retiro de Pastores no Mato Grosso, como preletor.
em julho, num outro retiro de pastores aqui na nossa região, também novamente como preletor, e num encontro de pastores, né, de células aqui da nossa região, não só de pastores batistas bíblicos, de outras denominações, e nessa proximidade com pastores, homens abençoados, homens de Deus, homens que trabalham à frente da obra, pude perceber diversos que lutam contra a depressão e não se sentem à vontade para falar disso na sua comunidade, justamente porque a comunidade, né, a igreja, vê isso como falta de fé. As pessoas veem o líder religioso como um super-homem, né? Sim. Um super-homem, uma super-mulher, né? A esposa do pastor, né? A professora, o professor. Crente também tem, né? Problemas, né? Então, como que a gente pode lidar com isso, então? Crente adoece. Entender que doença mental é uma doença, né? A mente, ela faz parte do corpo humano. E ela é uma doença que afeta o físico, a nossa parte carnal, né? Não é uma questão espiritual. É claro que o espiritual, ele pode se aproveitar da brecha que a doença cria. A depressão, ela abre uma brecha tremenda para o espiritual ser minado. Então, algumas pessoas são, sim, afastadas do ministério, afastadas da obra, afastadas de Deus, né, pela doença, porque a doença foi uma brecha aberta onde o espiritual agiu. Mas a doença por si só não faz isso, porque tem diversas pessoas firmes na obra e que sofrem de depressão, né? Um escritor super renomado, né, que é o Spurgeon, ele escreveu um livro, né, sobre a depressão e de todo o trabalho que ele fez durante a depressão dele, né? Então, no livro, né, A Depressão de Spurgeon, ele colocou o quão difícil foi lutar com a depressão, mas ele continuou trabalhando, ele continuou impactando vidas, continuou escrevendo livros, continuou ministrando na vida de pessoas, e milhares de pessoas foram salvas e encontraram a Deus através da vida dele durante o processo depressivo. Não dá para dizer que a depressão, então, por si só, é falta de fé, né? Ela é sim uma brecha que muitas vezes a nossa vida não deveria dar, né, para a questão espiritual. Assim como outros comportamentos são brecha. Mentiras, cobiçar, a pornografia. São séries de comportamentos que a gente tem que tomar cuidado, que servem como brecha. A depressão é uma doença. E como ela afeta o nosso emocional, ela traz essas brechas que podem minar, sim, a vida espiritual de um irmão, por mais firme, independente da posição que ele ocupe na igreja. E, Luiz, quando a pessoa procura uma igreja e a igreja, o pastor, né, no caso, ou o líder religioso, acredita que só através do aconselhamento bíblico a pessoa vai ser curada. Qual a sua opinião sobre isso e o que você aconselharia? Eu aconselho a pessoa a confiar no seu pastor, a tentar primeiro esse caminho, e esse pastor, tomado de sabedoria, se ele perceber que essa pessoa ela tem questões que estão além do espiritual, esse pastor vai indicar para ela uma saída. Se o pastor não fizer isso, né, se esse líder não fizer isso, essa pessoa deve buscar por conta própria, porque o aconselhamento bíblico, a palavra por si só, ela é eficaz. Ela é eficaz. A eficácia não vem se a pessoa tiver com uma questão mais íntima, algo que precisa ser tratado, uma questão de saúde. A obra de Deus, o milagre pode vir na vida de qualquer pessoa, mas muitas vezes esse milagre ele precisa de alguém como instrumento de Deus. Deus usa diversas pessoas, Deus usa a sabedoria dos homens. Então, muitas vezes Deus quer usar a vida dessa pessoa, né, para transformar outros. Deus quer usar a vida dessa pessoa para impactar outros e ter sabedoria de buscar tratamento é o que eu desejo para todo mundo, é que eu oriento para todo mundo. Mas primeiro, respeite seu líder, né? Acate a orientação do seu líder. Ele disse para você que acredita que o aconselhamento bíblico vai ser eficaz para sua questão, confia no seu líder, vá, faça o aconselhamento com ele. Se você sentir que não está tendo efeito, busque terapia, mas não abandone o aconselhamento.
associe os tratamentos. Busque um psicólogo e continue fazendo o aconselhamento com o seu pastor. Busque o médico, mas continue fazendo o aconselhamento com o seu pastor. No outro bloco eu disse que existem 3 dinâmicas, né? Psicoterapia, farmacologia e mudança de hábito. A ação espiritual está dentro de mudança de hábito, né? A palavra de Deus confronta a pessoa, faz com que ela busque transformação, busque mudança, e isso gera mudança de hábito, que é muito importante na cura, né, da depressão. Luiz, você falou aí sobre mentira, pornografia, essas coisas. Esses pecados podem levar à depressão? Pecados escondidos, não confessados, aquilo que você carrega como culpa, levar à depressão? A culpa e a frustração pelo pecado, né, uma emoção gerada pela ação do pecado, pode colocar a pessoa num estado de tristeza por muito tempo, e aí esse estado de tristeza desencadear uma depressão. Não é a pornografia que leva a pessoa para a depressão, é a culpa pelo pecado. É o sentimento de frustração de não estar conseguindo cumprir o compromisso que ela teve com Deus de se purificar, de buscar a santidade. É essa culpa que pode estabelecer um processo depressivo. Não o ato pecaminoso em si, né? Mas a culpa. Entendi. E Luiz, para a gente encerrar aqui, existe uma demografia sobre a saúde mental? Se é mais em idosos, adolescentes, como é que funciona isso? Existe, mas ela é bem dispersa, né? A saúde mental, ela tem diversas doenças. Existem algumas doenças mais comuns na terceira idade, né, nos idosos, na melhor idade. Existem algumas mais comuns na vida adulta madura, algumas questões emocionais mais comuns nos jovens, outros na infância. Então, existe sim essa demografia. Se a gente for falar de depressão especificamente, vou falar só da depressão, a demografia está localizada ali entre 18 e 45 anos. É a faixa de idade com maior incidência de depressão. Existe muita gente deprimida na velhice, mas ligada a demências. As demências têm alguns traços depressivos. Na infância existem pessoas com traços depressivos, mas é difícil a gente determinar ou diagnosticar uma criança com um traço depressivo, porque a mente dela está em constante transformação. Normalmente esse diagnóstico vai vir no final da adolescência. Então você começa a pegar esses diagnósticos, que às vezes estão represados na adolescência, com 18 anos, né? Já é adulto, aí agora ela já é diagnosticada. Então, essa fase da vida adulta onde a depressão está localizada, porque é onde a pessoa ela é confrontada com maiores responsabilidades, onde ela é confrontada com maiores deveres, e a frustração de não dar conta muitas vezes alimenta o pensamento, o sentimento de depressão, né? E aí a doença depressiva em si é estabelecida e a pessoa entra em crises que levam algumas vezes até em pensamento suicida. Acontece mais entre os que namoram que estão encalhados? Entre os homens, interessante essa pergunta, até para falar um pouco dessa diferença entre homem e mulher, né? A depressão, ela é de 60-40 entre mulheres, 60% de mulheres, 40% de homens. Mas quando a gente vai falar de crises depressivas, onde tem incidência de suicídio, os homens tentam mais que as mulheres. Quer dizer, desculpe, as mulheres tentam mais do que os homens, mas os homens se matam mais do que as mulheres. Os homens são mais bem-sucedidos do que as mulheres no suicídio. E entre os homens, a principal causa de suicídio, de crise depressiva, de gatilho para depressão, tá desemprego e término de relacionamento. Eu não sofro com isso, né? Graças a Deus. Está estável lá, né? Término de relacionamento não é um problema para você. Também está estável, né? Não, nada. Estavelmente sozinho. E Luiz, qual a importância então de abordarmos esse tema? O que você poderia falar para o público de casa, né? Uhum. Daria de conselho para uma pessoa que está passando ou uma pessoa que conhece alguém que está passando por depressão? Sim. Então, para você que está lutando contra a depressão, né, o que eu posso dizer é: busque ajuda, não se isole, cuide da sua autoestima. Tudo isso que a depressão está tirando de você, saiba que você é mais forte. Você não é dominado pela depressão. A depressão não domina você.
A depressão, ela te boicota. Por quê? Porque ela é mais fraca que você. Para ela vencer você, ela precisa te boicotar. Então você é mais forte. Busque ajuda. Não fique sozinho. Não ache que você vai conseguir vencer sozinho. Ninguém consegue vencer a depressão sozinho. É necessário ter companhia, ter ajuda, ter um ombro amigo para falar, ter um terapeuta para te ajudar, um médico para te orientar. Sozinho não há vitória contra a depressão. Se você é alguém que tem um familiar, um parente depressivo, se mostre extremamente acessível, atencioso, acolhedor. Não julgue a pessoa, não diga que é frescura, não ache que a pessoa, porque ela diz que vai se matar, que ela está só fazendo tipo para chamar atenção. O suicida, ele diz sim que vai se matar. E dizer que o suicida não fala é mito. Tá? Eles falam sim, eles tentam de tudo quanto é jeito pedir ajuda. E quando eles falam que pensam em se matar, primeiro indiretamente, dizendo que a vida seria melhor para todo mundo sem ele, chegando ao ponto de falar diretamente de que ele gostaria de se jogar na frente de um caminhão, jogar da ponte, dormir e não acordar. Essas falas são pedidos de ajuda. Ofereça essa ajuda. Tá? Eclesiastes chama atenção para a gente lá em 4:12 que uma corda de três nós não se quebra facilmente. Por quê? Se nós estivermos juntos, nós temos mais facilidade para lutar. O começo do versículo diz que um homem sozinho, ele é vencido facilmente, mas dois podem se defender. E aí complementa dizendo, né, que a corda de 3 dobras não se rompe facilmente. Se você se colocar disposto a ser essa segunda pessoa ao lado de alguém que está lutando, a vitória é muito mais fácil de ser encontrada. Ofereça ajuda, ofereça a reflexão e o frescor de pensamentos que o depressivo não tem e direcione essa pessoa para o tratamento. Muito bem, Luiz. De verdade, muito obrigado, né, por ter aceitado o convite. Prazer todo meu. Disponibilizado a estar aqui com a gente, né? Houve pessoas que me procuraram falando que queriam ver você aqui no programa. Bom saber, eu tô com fã-clube. Já tem fã-clube, Luiz. E então agradecemos muito de coração aí as sábias palavras que você direcionou, né? Esse assunto é de extrema importância e você foi muito bem aí nas colocações. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, né? Todo esse atendimento que você tem dado, esse coração disposto a servir a Deus. De verdade, muito obrigado, admiro muito sua pessoa. De verdade, estou feliz por você estar aqui com a gente. Muito Deus obrigado, abençoe. Milton. Foi um prazer estar aqui com você. Eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz pelo convite. Parabéns pelo programa, né, para toda a equipe. E foi um prazer, fiquei muito feliz mesmo. Espero que esse programa possa impactar vidas e levar a algumas reflexões de transformação para quem precisa. Amém. Esse foi o Luiz Augusto. Muito obrigado e vamos para a mensagem da noite. Gostaria de compartilhar com vocês aqui sobre a vida de Elias. Na Bíblia cita que Deus demonstrou a ele de diversas formas o quanto ele estava sendo amparado por Deus naquela situação depressiva em que ele se passava. Você não está sozinho, Deus está contigo. Deus colocou um anjo na vida de Elias para cuidar dele. Deus tem colocado anjos na sua vida e às vezes você não percebe. Olhe ao seu redor, busque ajuda, você não está sozinho nessa. Deus está contigo, procure alguém que esteja ao seu lado em todos os momentos também. Dividindo o fardo, tudo fica mais leve. #Juntos somos mais fortes. Deus abençoe sua noite, muito obrigado pela sua audiência. Marcelinho, é com você. E é assim que nós encerramos o episódio de hoje do Programa do Tom. Se você quer acompanhar os episódios passados, tem um izinho aqui para você acompanhar toda a nossa playlist, ok? E na próxima terça, você já sabe, temos o último episódio com o último convidado e vou dar uma dica, hein? Teremos um presidente aqui no palco
do programa do Tom, mas não é aquele, tá ok? Então você já sabe, curte, compartilha com mãe, pai, cachorro, papagaio, com toda a família e tchau! Então, Balão, às vezes eu sonho que eu tô casando, cara. Será que tem solução? Tem, Balão? 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 Oi! E para você que ficou até o final, nós temos uma surpresa. Na semana passada nós tivemos a interação no chat do nosso telespectador direto da França, François Leclerc. E ele nos deu um insight que virou uma campanha internacional para desencalhar o Milton. E eu tenho o prazer de chamar ele, que vai nos ajudar nesta campanha, o nosso poliglota. É com você. Únete a nosotros en la campaña internacional para casarse con Milton. Rejoignez-nous dans la campagne internationale pour Marie Milton. Únete a nosotros en la campaña internacional para casarse con Milton. Österreich, nehmen Sie an der internationalen Kampagne für Mary Milton teil. Únete a nosotros en la campaña internacional para casarse con Milton. Deutschland, nehmen Sie an der internationalen Kampagne für Mary Milton teil. Ireland, join us in the international campaign to marry Milton.